o nosso entrevistado, acho que para os alunos aí que já estão fazendo processo civil, é muito conhecido, que é o doutor Daniel Amorim Assunção Neves. Ele é muito indicado pelo nosso professor Bruno Schisato. O doutor Daniel, ele é mestre e doutor em Direito Processual Civil pela USP, é advogado, professor titular do mestrado e doutorado na Faculdade Autônoma de Direito e também é autor de diversos livros e artigos. Boa noite, doutor Daniel. Eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade e ter aceitado o nosso convite. É muito gratificante para nós, alunos, ter a sua presença, de conhecer o outro lado da pessoa que escreve as doutrinas, que a gente sempre está lendo, tentando entender um pouco do assunto. E, num primeiro momento, eu queria que o senhor explicasse como que foi a sua escolha, por que o direito, como que era na faculdade. Eu vi até uma live outro dia que o senhor contou que fazia parte da Atlética. E, então, como que o senhor conciliou isso tudo? A gente também tem uma pequena Atlética, então tem muitos alunos que gostam de participar e às vezes fica com medo de conciliar isso tudo, Atlética, estágio, trabalho. Como que foi? Eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente. Bom, Marise, obrigado, né? Primeiro, obrigado pela oportunidade de conversar com os acadêmicos. Obrigado para o professor Bruno, né, pela indicação das minhas obras aí nas aulas de processo civil. E eu, né, já indo direto aí para o assunto, a escolha pelo direito foi basicamente guiada pelas relações familiares que eu mantinha à época, né? Porque o meu pai, ele já falecido, ele era juiz de carreira. Na verdade, ele advogou, né, da formatura que ele formou com 22 anos, até os 27 anos ele advogou, e aí aos 27 anos ele passou no concurso da magistratura, e aí virou juiz, chegou até desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, e aí aposentou. Então, naturalmente, o círculo de amizades do meu pai eram aqueles que formaram com ele, né, e vocês acadêmicos vão entender bem o que eu estou dizendo, porque vocês vão fazer amizades pela vida, né? E vão ficar amigos para sempre, isso eu posso te asseverar. E aí ele tinha um círculo de amizades que eram os formandos com ele, né? Da época da PUC, ele formou na PUC de São Paulo, inclusive um dos formados virou meu padrinho de batismo. Então era tudo advogado, juiz, tinha promotor, e meu tio também era advogado. Então, assim, eu vivia esse mundo, né, do direito desde muito cedo, né? Há um clube social aqui em São Paulo chamado APAMAGES, em que os juízes, né, frequentam com as suas famílias, e a gente frequentava esse clube, ia lá no fim de semana para ir na piscina, para jogar bola e tal. Então, sempre nesse ambiente do direito, né? Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu tinha a firme percepção de que eu seguiria a carreira pública de juiz, né? Porque eu tinha a visão de que se algum dia eu fosse prestar um concurso público, seria para a magistratura. Mas assim que eu entrei na faculdade, eu pensei que o ideal a se fazer seria, na verdade, ciscar para cá ou para lá, para você conhecer as diferentes realidades nesse momento tão importante, que é o momento do estágio, né, durante a faculdade. Eu costumo até brincar que eu comecei a estagiar antes da faculdade, porque no meu primeiro dia de aula, e eu fazia o curso noturno, eu já comecei no estágio à tarde. Então, tecnicamente, eu, de fato, comecei a estagiar antes da faculdade. E isso foi muito importante, né? Porque eu comecei a estagiar, claro, né, com o meu padrinho e tal, que é um advogado criminalista aqui de São Paulo, o doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira, e aí eu não sabia de absolutamente nada, né? Era absolutamente cru, careca, né? Cabeça raspada, daquele jeito, mas já estava com terno, então desde o primeiro dia de aula eu ia careca e de terno, né? Calouro de terno. Até isso foi bom, porque evitou trotes mais incisivos, né, por assim dizer, porque o pessoal, não, o cara já trabalha, vamos pegar leve e tal. Mas eu era molecão de tudo, carecão lá de terno. E aí eu fiz
esse estágio por cerca de 1 ano e meio na área penal, né? Então fazia diligências, conhecia a realidade. O doutor Antônio Cláudio, ele sempre advogou para associações de delegados, né? Então ele tinha uma relação muito boa com a polícia. Então eu acompanhava muito inquérito em delegacia, ia no fórum, ia no DIPO, fazia diligências. Fui aprendendo, né, na marra, porque imagina, durante o primeiro ano, né, eu não tive nada, somente nada de penal, né, e nem no segundo, né, para ser sincero, penal e processo penal você só vai ter lá na frente. Mas eu acabei vivenciando aquela realidade, né, foi interessante até um certo momento. Percebi que dificilmente seria aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, e aí eu saí de lá. Isso foi no primeiro ano e meio, eu estava no segundo ano, meio do segundo ano da faculdade, e fui, assim, totalmente diferente. Eu fui estagiar no setor jurídico do Banco de Boston, no setor de direito societário, nada a ver com o que eu estava fazendo, né? Totalmente diferente. Totalmente diferente, totalmente, nada, mas assim, nada, primeiro que eu tinha comichão, porque eu não podia sair para o fórum, né, e eu sou velho, né, de uma época do processo físico, não tinha essa facilidade que vocês têm hoje de processo eletrônico, você tinha que ir no fórum todo dia, e era uma delícia, porque o fórum era um ponto de encontro, as pessoas socializavam no fórum, né, tinha a lanchonete do 7º andar, que inclusive tinha um bolo de chocolate delicioso. Então as pessoas se encontravam, né? E todo mundo, né? Estagiário é o rei do migué, né? Então todo mundo dá aquela miguezinha, né? Para dar aquela esticada aí no fórum. Hoje não dá, porque você fica lá sentado na mesa. Eu fico com pena dos meus estagiários, no final das contas. Mas, de qualquer maneira, nesse trabalho societário eu saía pouco. Eu comecei a me sentir muito enclausurado, tal, e a matéria era muito massiva. Eu não era a minha praia. E aí, quando começou o terceiro ano, eu fiquei lá uns 8, 9 meses. Quando estava começando o terceiro ano, um amigo meu do 4º ano falou: Daniel, vagou aqui uma vaga de estagiário num escritório enorme aqui de São Paulo, que é o Demarest Almeida, um dos maiores escritórios, sei lá, tem 500 advogados, sei lá quantos advogados tem. E aí eu fui estagiar no Demarest Almeida, já no setor agora de contencioso civil, né? Que acabou virando a minha vida. E eu gostava da matéria, eu gostava dos processos, eles tinham uns processos complicados, mandava a gente fazer pesquisa, eu achava bem legal. Só que eu não gostava de trabalhar num escritório grande. Eu também percebi que não seria saudável para a minha vida, né? Aquela história de ficar debitando hora, aquela história de você fazer o trabalho e o advogado querer rachar suas horas com ele, para ele fazer mais hora, porque ele quer virar sócio, e aquele ambiente corporativo que não era muito cooperativo, se é que você me entende, né? Um querendo puxar o tapete do outro para virar sócio, para virar advogado pleno, sênior, junto, sabe? Essas gradações de advogado, tem 30 escadas para você subir. Eu falei, não. E aí, no começo do 5º ano, eles me chamaram e me efetivaram. Falaram: olha, Daniel, a gente gosta do seu trabalho, a gente gosta de você, e a gente já vai te efetivar agora para você saber que quando você passar na OAB, no final do ano, você já vai ser advogado aqui, então você pode ficar tranquilo e tal. Mas eu estava tudo menos tranquilo, na verdade, porque eu senti que a matéria, a área eu tinha encontrado, né? Mas eu não tinha encontrado ainda a estrutura adequada para exercer o trabalho. E foi nesse momento que meu pai, ele assumiu a presidência do Tribunal de Alçada Criminal, que ainda existia aqui em São Paulo, e vendo a minha angústia, tal, eu estava indeciso, ele falou: olha, a única coisa que você não experimentou foi trabalhar no setor público, né? Então você pode vir aqui fazer um pro bono aí, fica aí, eu não vou te contratar, porque seria nepotismo e tal, você fica aí e auxilia aqui nos trabalhos jurisdicionais da presidência do Tribunal de Alçada Criminal e vê como é que você se sente num ambiente de emprego público, né, entre aspas. E eu fiz isso, eu me demiti, né, do Demarest Almeida. A minha mãe não estava muito certa de que eu estava fazendo a coisa certa, mas o fato é que eu me demiti e fui trabalhar no Poder Judiciário, auxiliando lá a presidência. E durou até mais ou menos o final do meu 5º ano, e também foi uma outra descoberta que eu não nasci para trabalhar no poder público, né? Não é a minha praia, né? Eu dou aula para concurso público há 20 anos, eu incentivo quem tem a pegada,
estava vendo a palestra anterior aqui, na entrevista anterior, acho lindo quem se dedica e tal, acho maravilhoso, mas não é minha praia, eu não gosto de trabalhar para o Estado, eu prefiro o setor privado, percebi claramente nesses 8, 9 meses que eu fiquei lá, e aí o resultado é que eu saio de lá, né, na véspera da minha formatura, sem destino nenhum, e resolvo que vou abrir um escritório de advocacia, alugo um conjunto de 30 metros quadrados na rua Tabatinguera, que é uma rua lá no centro de São Paulo, no prédio. O prédio era legal, o prédio até hoje eu lembro, Roger Ismercol chamava o prédio. Aí eu faço um arrendamento, né, de imóveis usados, né, dos meus tios, dos meus primos, eu pego o que eu consigo para não gastar dinheiro, um computador usado que tinha em casa, eu levo para lá e eu começo a minha carreira de advogado com 0 clientes, num lugar bastante tímido, para dizer o mínimo, e pensando, é assim que vai ser, vamos ver no que vai virar isso aqui, né? Você tinha comentado, Marise, que eu de fato, estive envolvido durante meus, eu não vou dizer nem 5, eu estive envolvido, na verdade, durante praticamente 8 anos com a Atlética 11 de agosto, que a Atlética é lá da São Francisco. Já no primeiro ano eu já era diretor de handball, porque eu jogava handball e futebol. No segundo ano eu era DGE, que é diretor-geral de esportes masculino, e no meu terceiro ano na faculdade eu fui presidente da Atlética. E aí no quarto e quinto ano eu já não tinha mais cargo, eu só participava, obviamente, das festas, né, que essas a gente nunca abandona, e dos esportes, que eu jogava ainda futebol e handball. Foi muito bom para mim, né? Eu, na verdade, sempre fiz esportes e eu incentivo muito, porque eu acho que o esporte é uma lição de vida, né? Você aprende a cooperar, você aprende a perder, você aprende a respeitar os seus adversários. Eu acho que isso é muito importante para te construir como ser humano. E no ambiente acadêmico, né, você cria, de fato, as minhas grandes amizades foram as feitas na Atlética. Tanto que o meu grupo de amigos hoje, mais íntimo da faculdade, nem é a turma do meu ano, é a turma da Atlética. Então eu tenho amigos desde 3, 4 anos mais velhos que eu, como amigos 3, 4 anos mais novos que eu, mas todos eles, em algum momento em que eu estive na Atlética, eles passaram por lá e a gente acabou fazendo uma amizade muito, muito legal. Não é fácil, né? Eu estudava à noite, estagiava à tarde, então, em tese, teria amanhã livre, né? Mas o grande problema era que os treinos eram à noite também, né? Então, invariavelmente, eu tinha que matar ali a última, ou até as 2 últimas aulas, quando era dia de treino, porque os treinos começavam às 10, né? Para não prejudicar muito, mas as aulas iam até 10h50, 11h10. Então, a gente tinha que, né, matar uma aulinha ou outra ali, né? Ninguém é de ferro. E é basicamente isso. A minha vida na faculdade foi basicamente essa. Sempre estudei à noite, sempre estagiei. Foi muito pouco o período de transição. Você percebe pela minha narrativa que eu saía de um estágio, já ia para outro, já engatava em outro, né? Sempre estagiei. Incentivo fortemente a você estagiar e eu acho até que eu fiquei muito tempo nos meus estágios. Se eu fosse voltar, né, lá na minha época de estudante, eu teria feito estágios de 6 a 9 meses no máximo, porque eu acho que já dá para sentir se aquilo é a sua ou não. E mesmo que você dê uma sorte de, no primeiro estágio, falar, é isso que eu quero para a vida, vai embora, você é só um estagiário ainda, não define a sua vida só vendo uma coisa e achando que gostou. Ainda mais atualmente, que a gente tem tantos ramos diferentes do direito. Vai trabalhar aí com direito ambiental, vai trabalhar com direito eleitoral, vai trabalhar com direito digital, né? Direitos que na minha época nem male existiam, vai trabalhar com arbitragem, né? Arbitragem, na minha época, era um não assunto, ninguém falava de arbitragem era futebol, né? Juizão lá apitando. Vai fazer estágio de mediação e conciliação, você tem uma pegada de poder público, dá um pulo-pulo, vai lá da defensoria, vai numa procuradoria, vai no MP, vai numa magistratura, porque mesmo dentro do órgão público, você tem uma variedade grande, né, de carreiras para seguir. Pense que você está começando a sua vida, né? De repente não é a hora de você já definir como ela vai ser até a sua morte, né?
Então, você está muito novo, você está começando agora, né? Vai testando as coisas, de repente aquilo que você achou que era, né, o seu lugar, você vai fazer uma coisa diferente, falar, ainda bem que eu fiz aqui, ou não, depois você volta, você tem tempo, né? Você tem tempo e cá entre nós, ainda poucos compromissos, né, pelo menos em regra, e isso permite que você transite aí entre estágios diferentes. O senhor comentou que abriu um escritório de 30 metros quadrados. Foi sozinho? Chamou algum amigo? Como que foi quando teve o primeiro cliente? E aí depois eu vi que assim que o senhor terminou a graduação, o senhor já foi fazendo as especializações e aí já foi especializando em processo civil. Na graduação, o senhor já gostava da matéria ou não? Foi por causa de algum estágio ou por causa de alguma experiência? A minha predileção pelo processo civil, ela veio muito do estágio que eu fiz no Demarest Almeida, lá no setor do contencioso civil. Foi ali que eu realmente comecei a gostar e falei, eu acho legal, uma matéria legal para estudar. Eu não era muito estudioso, para ser sincero, viu, Maris? Vou te falar. Eu peguei até dependência de processo civil durante a faculdade. Então, se você que está me ouvindo aí, né? Ixi, caímos? Não, acho que Voltando. Você viu? Foi só eu falar da minha dependência que botaram o negócio. Ih, rapaz, convidamos o cara errado, velho. O cara até dependência já pegou, mas eu peguei, meio em processo civil ainda. E para você ver como a vida ela é curiosa, né? Eu peguei uma dependência em processo civil, que aí eu tive que cursar de manhã. E quando eu fui cursar de manhã, o meu professor era o Antônio Carlos Marcato, que veio a ser o meu orientador do mestrado e do doutorado. Então, eu sempre brinco com o Marcato, dizendo, professor, o senhor me conheceu na pior momento da minha carreira e no meu auge, né? Você me viu nos dois, né, nos dois polos aí. Mas o fato é que essa história do mestrado é interessante, por quê? Porque lá pelo mês de novembro, quando eu saí do tribunal e criei um escritório, e criei sozinho, era só eu, né? Chamei um amigo 2 anos mais velho só porque eu precisava de mais alguém para fazer um contrato social, né? Mas era só eu mesmo. Não tinha secretária, não tinha nada. Era eu lá com o peito e a coragem. E aí, o que eu pensei, né? Eu vou ter muito tempo ocioso. Obviamente, né? Estou começando o escritório agora, não acho que em 2, 3 meses vai chover cliente aqui que vai me ocupar o dia inteiro de trabalho, né? E justamente por ter muito esse tempo ocioso, eu pensei o seguinte, eu tenho que ocupar esse tempo de uma maneira, né, adequada, vamos dizer assim. E aí eu fiquei sabendo que tinha lá o mestrado, né? Quer dizer, fiquei sabendo das vagas do mestrado da São Francisco, e tinha vagas lá em processo civil, tinha vagas com esse professor que eu tinha feito a dependência, acabei criando uma relação. Mas o fato eu pensei, olha, eu vou fazer essa prova, era uma prova, né, de ingresso, porque se eu passar, eu vou poder me ocupar, né? Então é de graça, né? Faculdade pública, não vou ter gasto nenhum com isso. Então, enquanto eu vou, né, conquistando uma clientela e aumentando o meu dia a dia forense, eu vou paralelamente fazendo um mestrado, vou ter tempo para fazer bem feito, vou ler tudo que me disserem. Porque perceba, eu, apesar de dar aula há 20 anos, nunca tive sonho de ser professor. Sabe aquele, eu era criança, dava aula. Comigo não teve nada disso. Na verdade, nem quando eu entrei no mestrado eu sonhava em ser professor, vou ser bem sincero, né? Eu entrei no mestrado para ocupar meu tempo ocioso de começo de carreira de advogado, né? Depois me chamaram para dar uma aulinha ali, outra aqui, que eu aceitei de bom grado, porque a grana também não estava entrando, né, de maneira razoável na advocacia. Eu falei, vou tirar uma grana de outro lugar. Aí acabei pegando gosto pela questão da acadêmica, da academia, de dar aula e tal, e mantenho até hoje. Mas, na verdade, eu comecei o mestrado para isso, né? Para me ocupar durante esse tempo que eu tinha ocioso. E o meu primeiro cliente foi o Banco Safra. E por quê, na verdade, né? Porque o meu pai, quando ele era advogado, 30 anos atrás, ele era advogado de banco. Ele era advogado de uma financeira que nem existe mais, chamada Cominde. E ele tinha amizade, né, por conta da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, com os outros diretores que estavam ali no mesmo status dele.
Ele saiu, virou juiz, e esse pessoal que estava no mesmo status dele foi crescendo. Alguns, né, claro. E quando eu me formei, esses que eram amigos dele da época da advocacia, 30 anos antes, eram tudo diretor jurídico, né, de instituições financeiras. E um deles era justamente do Banco Safra, e ele conhecia minha mãe, porque ele é de Catanduva, e Catanduva é uma cidade do interior aqui de São Paulo, que a minha mãe também era de Catanduva, então eles se conheciam da juventude. Porque é aquela história, né, meu amigo? Para você conseguir cliente também, você tem que ter um contato, tem que dar sorte, porque eles não vão chover, né, não vão bater na tua porta do nada e falar, oi, tudo bem, eu sou seu cliente. Você tem que ter um networking que você começa a fazer, inclusive, durante a faculdade, durante os seus estágios, conhecer pessoas, aumentar, né, esse conhecimento, fazer as pessoas te conhecerem, lembrarem de você, é importante, positivamente, é óbvio, né, porque se o pessoal lembrar de você como um maluco, uma pessoa destemperada, violenta ou assim, você obviamente não vai conseguir construir carreira nenhuma, né, mas tem que ter algum contato. E aí foi interessante, uma história até engraçada, porque eu comecei no Banco Safra fazendo busca e apreensão de automóvel. Tá? E eu ia lá no Banco Safra todo dia porque não tinha o que fazer e perguntava, olha, tem alguma coisa aí para o Assunção Neves, né, que o escritório no início ele chamava Assunção Neves Advogados. Hoje não tem, doutor, obrigado. Então, até que um dia ele falou, tem aqui, tem 2 dossiês. Falei, meu, que maravilha. Aí peguei os 2 dossiês, não vou esquecer nunca, era um Renault e um Corsa. E aí eu vi ali o comunicado, e o comunicado era o seguinte, olha, a gente vai pagar, sei lá, R$200 pela apreensão e pagamos R$200 por um localizador e deu o nome de alguns localizadores e o telefone, que seriam as pessoas que iriam atrás do carro, para achar o carro para realizar a apreensão. Né? E aí o que eu pensei, falei, eu vou, obviamente, acumular a atividade de advogado e de localizador, né? Naturalmente. E aí eu embolso esses 400 aí numa tacada só. E aí eu peguei o primeiro dossiê, né? Fiz uma inicial de busca e apreensão, uma inicial bem simples e tal, juntei os documentos, tudo. Peguei meu carro e fui até Osasco, que é uma cidade aqui na Grande São Paulo, distribuir a petição. Nunca tinha distribuído uma petição em Osasco, fui lá, distribuí, é uma cidade grande aqui perto de São Paulo. E aí, curiosamente, na hora que eu distribuí, como tinha um pedido de liminar, como toda busca e apreensão tem, o cartorário falou assim, o senhor quer cumprir agora a liminar? Falei, quero, né? Falou, o senhor sabe onde está o carro? Tinha a mínima ideia, né? Tinha um endereço lá do réu, eu falei, tá lá na casa dele. Tá. Então faz o seguinte, pega o oficial de plantão aí, ó, e vai com ele fazer a apreensão. Beleza. Aí vou eu e o oficial, no carro do oficial. Chegamos no endereço, o carro estava lá. Aí toca a campainha, sai uma senhora, ó, busca a apreensão do banco. Ai, meu Deus, não deu para pagar, aquele chororô todo. Pega o carro. Eu pego o carro e vou guiando até o fórum. Fazemos o auto, tal, tá resolvido o problema. Resultado, eu em Osasco, com 2 carros, com a firme percepção de que eu ia ficar rico, porque eu falei, meu, se é fato assim, nossa, eu vou fazer isso 3, 4 por dia, eu vou ficar rico, né? Mas com 2 carros. Aí eu ligo pro meu pai. Falou, pai, tudo bem? O que você está fazendo aí? Não sei o quê. Falei, você tem como pegar a mamãe e vir com ela aqui para Osasco? Falei, meu, o que você está fazendo em Osasco? Não, pai. Aí expliquei a história. Bom, resultado. Vai meu pai e minha mãe. Aí volto eu guiando o carro apreendido, meu pai guiando meu carro e minha mãe guiando o carro deles de volta para São Paulo. Deixo lá o Corsa na garagem do Safra e, com certeza, da riqueza fácil que viria. Veja só, o outro carro, que era um Renault, eu nunca encontrei. Nunca. O processo ficou comigo mais de 3 anos. Eu gastei dinheiro nesse processo e eu nunca encontrei esse carro. Então, a riqueza ela não veio tão fácil quanto eu estava imaginando. Mas o meu primeiro cliente foi o Banco Safra e os meus 2 primeiros processos foram 2 buscas e apreensão de veículo automotor. Nada muito glamuroso, né? Mas pagava as contas. A gente já está quase acabando. Eu vou abrir para algumas perguntas que o pessoal colocou.
Tem uma pergunta do professor Bruno Esquisato, que é o seu fã. Deixa eu ver aqui. Professor Bruno Esquisato. Professor, como nasceu a primeira doutrina? Vixe Maria, viu? Nasceu... O meu primeiro livro, Bruno, professor Bruno, foi uma coletânea da editora Método, há tempos atrás, em que, uma das reformas do CPC, lá em 2002, imagino eu, que eu fui chamado para escrever com outros 4 professores, aí eu escrevi, e aí eu estava tentando publicar a minha dissertação de mestrado, que era Preclusões para o Juiz. Mandei para Saraiva, mandei para RT, mandei para Atlas, mandei para todas essas grandes, nenhuma aceitou publicar. E como eu tinha publicado essa parte de livro aí, eu fui conversar com o editor, que é o Valledir, né, está comigo até hoje, e falei, ô Valledir, você publica minha tese de mestrado? Ele falou, olha, não vende muito isso aí, hein? Eu falei, não vende nada, né, porque nenhuma editora quis publicar. E ele falou, tá bom, eu vou publicar, mas você tem que me fazer uma promessa. Aí eu falei, tá bom, que promessa é essa? Ele falou, olha, quando você fizer o seu manual de direito processual civil, você tem que fazer comigo. Era basicamente como se ele tivesse me falado assim, Daniel, então quando você for para a Lua, você tem que me levar, né? Porque para mim, ir para a Lua e escrever um manual, dava na mesma, né? A improbabilidade era a mesma. E o fato é que depois desse livro, eu comecei a pensar em escrever um manual, né? Eu dava muita aula em graduação, em concurso público, então eu tinha muito material de preparação da aula, né? Eu sempre preparei muito as minhas aulas, e aí eu comecei a pensar que se aquela preparação das aulas poderia virar algo como um manual, e aí eu entrei numa doideira aí em um ano, me cobrando e indo e vindo e tal, aí acabou saindo o Manual de Direito Processual Civil, que foi o meu primeiro livro, vamos dizer assim, comercial, né? Porque a tese de mestrado já tinha sido publicada, a tese de doutorado também, que era sobre ações probatórias autônomas, mas o manual ele saiu nesse espírito aí do que eu preparava para as minhas aulas. Tanto que até hoje, né? As pessoas que têm o meu manual e assistem as minhas aulas falam, Daniel, você segue, né? Eu falei, dá bem, né? É natural, né? Porque, em tese, eu sempre quis fazer um manual, a minha aula escrita, né? Com mais doutrina, mais jurisprudência, com uma linguagem um pouquinho mais formal, porque eu não sou formal nem na escrita, nem no verbal, mas, de qualquer maneira, é a minha aula escrita um pouco mais completa. A Ana Aline perguntou assim, ótima sua exposição, professor. Durante a graduação, o senhor se dedicou à produção científica? O que aconselharia para graduandos que pensam em seguir na docência? Então, Ana Aline, como eu nunca pensei em seguir na docência, né, eu não me dediquei à produção científica. Essa que é a verdade. Porque nunca me passou pela cabeça ser professor. Então, eu, na verdade, virei professor por acaso. Eu costumo dizer isso, para mim não é demérito nenhum, foi de fato por acaso. Né? Começando a advocacia, né, tendo feito mestrado, acabando o mestrado, e as pessoas querendo professores, e eu fui dar aula, acabei gostando, as pessoas gostaram da minha aula, e aí a coisa acabou deslanchando. Né? Mas eu vejo hoje, né, eu passei pela graduação mais de 13 anos dando aula na graduação, e eu percebo, né, que há muitas pessoas que já querem seguir essa carreira. Eu acho interessante, né, tanto que eu conversei com o pessoal da produção, vocês querem que eu fale da advocacia ou que eu fale da carreira de professor? Porque a carreira de professor, ela hoje é muito valorizada, né? Você pode, por exemplo, eu sei que é comum falar, mas você só dá aula, né? Como se só dar aula, né, não fosse uma profissão. Mas você pode se desempenhar, se voltar exclusivamente para a vida acadêmica. Você não precisa fazer mais nada, a não ser produzir e dar aula. Já está bom demais, inclusive. Né? E aí, nesse sentido, para aqueles alunos que têm essa perspectiva, aí a produção científica é interessante, né? E para isso você tem muitos professores que ajudam, né, nessa produção, e aí já vão colecionando, né? Eu aqui vai escrever um TCC mais aprofundado, mais sério, porque gosta, não é só aquele TCC para passar, naqueles trabalhos de final de semestre já percebe alguma coisa, aí o professor geralmente chama e fala, vamos escrever então em conjunto, eu e você aqui, a gente publica numa revista, você já começa a ter algum tipo de produção, né? Aí a ideia é você colar
no professor da matéria, que vai te ajudar nesse caminho. Acho que é uma pergunta minha agora, assim, qual seria a maior dificuldade em advogar? Porque a gente, pelo menos assim, no primeiro dia de aula, no primeiro período, eu lembro que o professor, ele perguntou quem queria, qual a profissão, o que eles queriam fazer, e assim, 90% queria concurso público. Basicamente, ninguém queria advogar, e aí o senhor já decidiu pela advocacia. E aí abriu o primeiro escritório, mas, assim, depois do Banco Safra, né? Como que cresceu o escritório e qual foi a maior dificuldade nesse período até chegar onde o senhor está hoje? Na verdade, né, a maior dificuldade, ou a primeira maior dificuldade que você encara é a clientela. É você saber que se chegar no final do mês sem nenhum dinheiro no caixa, você não vai ter nenhum dinheiro no caixa. E isso obviamente aterrorizante, né? Principalmente quando você precisa do dinheiro do caixa para sobreviver, para manter a sua família. Nunca foi meu caso, viu? Vou ser bem claro com isso, porque sempre tive uma vida saudável, acabei, né, juntando dinheiro, eu juntava dinheiro durante os meus estágios, justamente já pensando no meu começo de carreira, então eu nunca precisei de uma ajuda efetiva do meu pai, mas morava na casa dos meus pais, não precisava sustentar a esposa, filhos, como eu sei que tem muitos acadêmicos que tem que fazer, isso tudo obviamente pesa. Então a dificuldade é a clientela, é você arrumar cliente, né? Porque você precisa de dinheiro, e o dinheiro vem, claro, de uma boa prestação do serviço, mas você tem que ter para quem prestar o serviço. Porque você pode ser o melhor advogado do mundo, e se você não tiver cliente, você vai morrer de fome, né? Então, a primeira grande dificuldade é essa, e por isso que de fato, raro as pessoas se lançarem em criar um escritório de advocacia do zero, sem nenhuma perspectiva de clientela, né? Então, é por isso que nós temos sempre, né, a opção de você, o quê? Tá estagiando, virar advogado, ser contratado como advogado de um escritório, você não precisa começar do zero necessariamente, né? E aí, uma vez lá dentro, você vai fazer um networking, porque a vida, ela basicamente é networking. É você conhecer pessoas, as pessoas conhecerem você, gostarem de você, e não necessariamente no seu trabalho. Porque se a pessoa gosta de você e precisa de um advogado, ela não tem ideia de como você é como advogado, mas se ela gosta de você, ela vai te procurar como advogado. E aí você desempenha um bom papel e descobre que a segunda maior dificuldade é manter o cliente. Então, a primeira é conseguir o cliente, a segunda é manter o cliente, porque você tem que constantemente estar se aprimorando para prestar um serviço cada vez melhor, para que o cliente fique cada vez mais satisfeito e fique com você para todo sempre, né? Não é fácil, não, é natural o pessoal pensar no concurso, que em tese dá aquela segurança do salário no final do mês. A advocacia é mais faca nos dentes mesmo. Mas, no final, olha, eu vou dizer uma coisa para você, Marise, não tem coisa mais gostosa de você convencer um juiz, sabe, que você tem razão, de você estar naquele fundo do poço, de você não ver saída, de repente você tem uma ideia, aí você constrói uma tese, aí você vê aquela tese, tá, o tribunal fala, não, realmente, aqui essa visão é a certa. Fala, meu Deus do céu, isso aí é bom demais, né? Coisa que você nunca vai viver sendo um juiz, né? Que você vai viver decidindo, né? Mas cada um nasceu para uma coisa, né? Eu nasci para advocacia, né? Eu percebi isso desde cedo, mas é difícil, não é fácil não, não vou enganar ninguém não, porque tem muito advogado atualmente, né? O bom é que tem muito problema, né? O brasileiro ele é bem contencioso, né? Então tem muita lide, tem muito conflito, e aí acaba sobrando para nós advogados do contencioso civil essas atividades todas. Bom, já estamos terminando. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os alunos que estão presenciando, que estão participando. Tivemos bastante comentários aqui. E eu queria que o senhor falasse um pouco para eles, né? Uma mensagem para eles. Olha, a minha mensagem para vocês é
foi aquela, eu acho que eu comecei com a minha mensagem, né? Experimentem. Vocês estão na época da experimentação. Experimenta a área privada, experimenta a área pública, muda de área, faz civil, faz penal, faz áreas mais diferenciadas, faz um ambiental, faz um eleitoral, faz alguma coisa que você possa imaginar. É claro, né? Você também não tem tempo para fazer tudo. Então você já arrisca aquelas coisas. Não, Daniel, sinceramente, penal, não, eu não me vejo de jeito nenhum, então não vai. Se você a priori nem se vê lá, então não vai se meter lá. Então a minha mensagem é essa. E pense o seguinte: não existe carreira melhor do que a outra. Existe a carreira adequada para você. E pensa que você, depois que fizer uma carreira, dificilmente você vai ter coragem de mudar de carreira. Então, quanto mais aproximado da carreira adequada você tiver, mais confortável vai ser sua vida daqui para frente. Bom, o pessoal, não sei se o senhor está vendo, comentando sobre um livro autografado para o professor Esquisato. É para eu mandar um livro para ele? É para eu mandar um livro autografado para ele? O Esquisato é o Bruno? Sim, Bruno Esquisato. Vou mandar. Ele quer um livro autografado. Vou mandar. Só tem um problema, o Bruno. Eu vou mandar, mas não devo mandar agora porque eu estou em isolamento ainda. E aí, se eu autografar, eu vou ter que ir até o correio. Então, ou eu mando direto do escritório lá, que tem um correio toda terça, sem autógrafo, ou você espera um pouquinho sair do isolamento, aí eu mando autografado. Depois você me fala o que você prefere. Foi um movimento social aí dos alunos? Foi, movimento hashtag livro autografado pesquisado. Eu estava vendo, mas não estava entendendo nada, porque eu não sabia, né, o que eles estavam falando. Mas tá bom, conseguiram. O movimento faz a força. Então, finalizamos. Eu queria agradecer muito pela sua presença, pela sua disponibilidade, porque às vezes a gente vê livros e fala assim, nossa, nunca vou conhecer essa pessoa, ela é inacessível, e ver que o senhor está sempre disponível, principalmente agora na pandemia, fazendo tantas lives, trazendo tanto conhecimento para as pessoas, e é muito inspirador. Eu queria agradecer de verdade. Eu acho que foi muito gratificante para os alunos e também para os professores. Obrigado pela oportunidade e tenham aí uma boa semana com as demais palestras.